O que nós iremos fazer nesse ponto é analisar a formação da expressão teologia sistemática. Como os pais da igreja trataram, como os medievais trataram, como foi que isso se constituiu através dos séculos. Vamos começar com os pais da igreja e nós iremos até a Idade Média e adiante. O primeiro que irei citar é Orígenes, no segundo século, 184, 253, que foi o ano do seu falecimento. Como ele denominou o estudo organizado de doutrinas? O seu título para a sua obra foi Sobre os Primeiros Princípios. O título em grego é Periarchon, acerca dos princípios. Veja como é um tema abrangente. É uma coisa ainda que está sendo, é como se ele denominasse uma coisa que ainda está sendo gerada, que ainda não é completamente conhecida. Ele denominou com essa designação bem abrangente. O que eu estou tratando aqui é sobre os primeiros princípios, as primeiras coisas. Essa foi a designação de Orígenes no segundo século, segundo e meados do terceiro século. Agora nós iremos para um teólogo aqui primitivo chamado Teognosto. E não se preocupe com esses caras, porque nós iremos adiante, em outras oportunidades, analisar muito bem a teologia deles. Se eu não me engano, na próxima aula nós já vamos fazer isso. Você vai se familiarizar bem com esses nomes, Orígenes, Teognosto, não se preocupe. Por exemplo, esse Teognosto foi um dos sucessores de Orígenes na escola de Alexandria. Você vai se inteirar sobre a escola primitiva cristã de Alexandria. Tudo isso é muito importante. Veja quanta coisa é preciso aprender para poder ingressar no estudo da teologia sistemática. Mas não é algo impossível, não se desanime. Tanto que nós estamos aqui, dedicando um tempo para aprender sobre essas coisas. Voltemos então à digressão. Como Teognosto, o que sucedeu, um dos sucessores de Orígenes na escola de Alexandria, que viveu em 210 até 270, no terceiro século, como ele entendeu e denominou seus estudos? Simplesmente com a palavra resumo. É um resumo das doutrinas cristãs. Lactâncio. Como nós iremos ver um pouco mais sobre esses autores, eu não vou dizer quem são agora, mas só a indicação do nome e a data de nascimento e de falecimento. Lactâncio, 240 a 320, denominou seus trabalhos de A Instituição Divina. Agostinho, no quarto século, 354 a 430, ele denominou de Pequeno Manual ou Enchiridion. Enchiridion é o nome grego que significa pequeno manual, instrução. Agora, é claro que depois o Agostinho de Hipona, grande teólogo e filósofo africano, ele expandiu esse pequeno manual para um tema tripartite. Denominou então sua obra depois de Sobre a Fé, a Esperança e o Amor, pegando ali 1 Coríntios, a referência ali do que Paulo fala em 1 Coríntios 13, sobre a fé, a esperança e o amor. Daí o título tripartite, para o seu estudo das doutrinas organizadas. Agora nós vamos dar um salto um pouco considerável para João de Damasco, 675 a 749. Como ele falava sobre o que hoje nós denominamos teologia sistemática? Ele chamava de Tratado Preciso sobre a Fé Ortodoxa. Já tem o teor de tratado, de coisa mais precisa do que nós vimos com Orígenes, algo bem mais geral sobre os princípios. Aqui, João de Damasco, ou São João Damasceno, ele já denomina tratado preciso sobre a fé ortodoxa. Vamos aprender também o que é ortodoxia. E um detalhe aqui, gente. É claro que eu irei citar muitos autores de tradição católica. Claro que não é a formação católica como temos hoje, mas alguns desses autores são considerados santos pela Igreja Católica. Foram grandes pensadores, homens que merecem a nossa atenção. João de Damasco, ele denominou seus estudos de Tratado Preciso sobre a Fé Ortodoxa. Agora, no século XIII já, esse estudo já se chamava de Suma Teológica, resumo teológico, e aí esse nome vem de Tomás de Aquino, o grande teólogo da Igreja Católica. Agora, para citar um reformador, nós vamos dar um salto grande, alguns anos aí, e vamos para o ano de 1497, quando nasceu Melanchthon, Philippe Melanchthon, um parceiro de Lutero. Ele morreu em 1560. Como era um teólogo sistemático, podemos dizer assim, como ele denominou seus estudos? De lugares comuns. O nome original, Loc Communis.
nós vamos entender o que é loci comunis, são coisas muito importantes para a teologia. Ele caracterizava a sua obra pela expressão esboços teológicos, ou verdades principais da fé cristã. Você vê como as designações estão sempre, ou quase sempre, no plural, se referindo não a uma doutrina específica, mas a um compêndio de doutrinas, a um composto interrelacionado, um sistema que forma um todo, referindo-se às doutrinas, ou o que será chamado adiante de dogmas da fé cristã. Chegamos agora aos reformadores e às primeiras igrejas. O reformador protestante Zwinglio, Ulrico Zwinglio, nascido em 1484, falecido em 1531, ele denominou seus trabalhos de comentário sobre a religião verdadeira e a religião falsa. Aqui nós já percebemos uma noção de apologética, de defesa da fé. Ele faz uma comparação entre a religião verdadeira e a falsa, e ali ele faz ponderações, como se fosse um estudo sistematizado e comparativo. Agora nós iremos falar sobre um nome muito importante para o cristianismo, principalmente para a fé protestante, o reformador João Calvino, 1509-1564. Ele denominou seus estudos, o seu trabalho, a sua obra magna, de Institutas da Religião Cristã. E religião aqui, só dizendo de passagem, não é o termo pejorativo para legalismo ou religiosidade, mas religião aqui, trabalhada pelos reformadores, era uma designação para se referir ao estudo diligente, até mesmo ao discipulado e à fé verdadeira. Então, nós temos que considerar a palavra de acordo com o seu contexto e a época de sua designação. Então, não podemos tomar religião cristã, referida aqui por Calvino, igual nós tomamos religião hoje. Então, assim nós iremos dizer que ele está falando de legalismo, de religiosidade. Não. Ele está falando de religião para tomar a fé verdadeira. Simplesmente isso. Institutas da religião cristã, ou instrução na religião cristã. O próprio autor diz que o seu trabalho, que hoje os autores já não veem muito como teologia sistemática, mas mais como teologia bíblica, porque ele faz muita interpretação. Calvino era um grande exegeta. Muitos teólogos dizem que ele é insuperável até hoje. Falando do seu potencial intelectual, era um humanista no sentido positivo da palavra, formado em direito, era advogado e ele tinha uma formação muito robusta. Ele diz que o seu trabalho, e hoje quem lê as Institutas sabe o peso que ela tem, ele diz que o seu trabalho é uma simples obra para a instrução da fé cristã, para ajudar os cristãos a entenderem melhor a sua fé e a estudarem a palavra de Deus. E quem lê as Institutas de João Calvino sabe o que eu estou falando aqui. É uma obra monumental, uma obra muito importante não só para o pensamento cristão, mas também até para a formação das sociedades, dos sistemas, seja capitalista, sistema comunista. Não que as Institutas promoveram isso, mas as Institutas, a obra, o trabalho de Calvino influenciou, eu estou citando isso para dizer que o trabalho desse teólogo influenciou não somente a religião, mas a política, a sociedade, a vida em conjunto, a vida na polis, a vida na cidade. Ele foi muito influente, ainda é influente até hoje. Então nós terminamos essa digressão aqui, como eu disse no início, com as primeiras igrejas protestantes, as igrejas luteranas e as igrejas reformadas. É aqui, então, que se começa a denominar esse estudo de teologia. As igrejas luteranas e as igrejas reformadas, século XVI, passando por século XVII e começo do XVIII, começaram então a designar o estudo sistemático, o estudo organizado de teologia. E o ponto importante aqui é que se as igrejas protestantes denominaram o estudo organizado desde os pais em relação às doutrinas da fé cristã, se as igrejas denominaram de teologia, o ponto aqui é o seguinte: como nós diferenciamos esse estudo que é designado teologia pelas igrejas reformadas e luteranas das outras áreas da teologia e da religião, porque existiam outras disciplinas que eram também denominadas de teologia. Aqui é que entra o qualificativo sistemática.
para diferenciar essa disciplina organizada, que foi designada teologia, das outras disciplinas cristãs que também eram designadas teologia. Então, para distingui-la de outras, para distingui-la aqui, a teologia sistemática, a teologia organizada, para distingui-la de outras disciplinas teológicas, que essas outras disciplinas gradualmente cresceram em número e importância, então este nome teologia teve de ser qualificado. Vocês estão entendendo? Eu vou explicar melhor com receio de vocês não entenderem. O termo teologia precisava ser distinguido, diferenciado, porque existiam outras disciplinas teológicas designadas de teologia. Então, essa teologia que se referia ao estudo organizado das doutrinas da fé cristã precisava ser qualificado. Para esse fim, com esse objetivo, foi que surgiram os qualificativos ou adjetivos. Então vamos lá. Quais foram os candidatos? Teologia didática, teórica, positiva, sistemática e dogmática. Os outros ficaram silenciados devido às designações mais apropriadas, sistemática e dogmática. Então, para chegarmos à formação que temos hoje da expressão teologia sistemática, nós podemos perceber que isso que para chegarmos a isso foi preciso analisarmos as designações desde os pais da igreja, os primeiros cristãos a fazerem teologia, passando pelos reformadores, até chegarmos às primeiras igrejas protestantes, as luteranas e as reformadas, para então termos o termo bonitinho, teologia sistemática. E sistemática ou dogmática foi colocado para diferenciar, como um qualificativo, para diferenciar esse ramo da teologia, que trata as doutrinas de maneira organizada, das outras teologias.